Bom dia! Estamos aqui entrando na fanpage da Rádio Valinhos FM 105,9, ao vivo, para falar com você. Estamos pelo dial da Rádio Valinhos FM 105,9. Estamos aqui começando com o programa Café com Autoconhecimento. Eu te convido a nos acompanhar. Hoje é dia 13 de março de 2021, agora são 10h01 da manhã. Eu quero te fazer esse convite, você que está aí na sua casa, no seu carro, escutando a gente, para participar, a sua interação é muito importante. Nós viemos hoje com um tema muito legal, tanto para a mulher, a gente vai estimular aqui, né, o bate-papo para a mulherada, mas você que é homem também pode nos ouvir, pode nos acompanhar, pode interagir, que também vai te ajudar bastante. O tema de hoje é Mulheres e seus múltiplos papéis, e a convidada de hoje é Elisana Cacefo. Bom dia, Eli, tudo bem? Bom dia, Lu. Ai, que delícia estar aqui no seu programa. Gratidão. Obrigada, muito obrigada por aceitar o convite. É sempre um prazer te receber. Vamos que vamos aqui, bora com o nosso bate-papo. Eu te convido mais uma vez a nos acompanhar, interagir, fazer perguntas, que eu vou estar acompanhando aqui ao vivo para te responder. Um bom dia para você que está em casa, nos ouvindo, né? Hoje nós estamos aqui falando ao vivo com você, né, trazendo um tema tão importante para nós, mulheres, e para os homens também que convivem com a gente, né, é muito importante nós termos essa consciência, né, que nós temos muitos papéis, né, Li? Nós, mulheres, exercemos muitos papéis na nossa rotina, diariamente. Nós somos esposa, nós somos namorada, nós somos mãe, nós somos filhas, nós somos irmãs, nós somos profissional. E hoje, como profissional, a gente está indo para uma fase, né, da nossa vida que hoje a gente não exerce só uma profissão, a gente exerce múltiplas profissões, né? Eu, por exemplo, eu tenho aqui o programa na rádio, eu trabalho dentro de uma consultoria, eu trabalho também fazendo atendimentos como terapeuta, então eu exerço 3 ou mais profissões, ali também exerce várias profissões, que ela também vai falar aqui. Então, é bom a gente saber, né, que dentro desses múltiplos papéis que nós exercemos, tem que existir um equilíbrio, tem que existir um olhar, né? Eu tenho que olhar para cada papel que eu exerço para saber, né, o que eu quero com esse papel, né? Qual é o meu propósito com esse papel? De que maneira que eu posso, né, exercer esse papel com maior tranquilidade, maior equilíbrio, né? Trazendo bem-estar para a minha vida e para a vida dos demais, né? Para a vida das pessoas que convivem comigo. O que a gente tem percebido, né, o que eu percebo bastante, é que a gente acaba não olhando para esses múltiplos papéis. A gente vai vivendo a nossa vida, a nossa rotina, e pau na jaca, e vamos que vamos, só que a gente acaba não analisando, não olhando cada um deles e o que cada um espera de nós, né? O que cada papel espera da gente, né? O que nós esperamos de cada papel também. Isso acaba trazendo um cansaço extremo, e esse cansaço acaba trazendo uma irritabilidade, uma irritação, e a gente acaba descontando tanto nas atividades que a gente exerce diariamente, quanto nas pessoas que convivem com a gente. E o mais afetado, acima de tudo, somos nós mesmos, né? Que nós nos transformamos em uma bomba relógio, que a qualquer momento pode explodir, pode surtar e pode trazer grandes danos para a nossa psique, para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo físico, e não é isso que a gente quer. Mas eu acho que é isso, né? A falta desse olhar, de saber, né? Ter clareza e saber que a gente não dá conta de tudo, né, Lili? Exatamente, Lu. Eu penso assim, né? Se for pensar assim, a nossa liberdade como mulher, né? A gente está conquistando ainda e ela é recente, né? Então, quando você tem essa liberdade maior, então, antigamente a gente era só dona de casa, né? E pronto, estava ali e a gente não tinha outras coisas e não percebia os outros papéis, né, que a gente exercia. Mas aí vem essa liberdade e a gente tem um leque de possibilidades, né? E aí, beleza, o que a gente faz então? Com todas essas possibilidades, hoje eu posso escolher se eu vou ser mãe ou não, e eu posso conciliar com o ser empresária,
né? E com um esporte, com alguma outra coisa, uma arte, alguma coisa que eu faça, né? Com sair com as minhas amigas. Então, aí que começam às vezes o desequilíbrio, né? Da gente equilibrar ali os pratos de todas essas nossas opções, né? Toda essa liberdade, lógico, né? Acaba tendo um preço. E aí eu vejo que a gente tem algumas coisas que a gente tem para fazer, né? Que a gente pode fazer para conseguir equilibrar todas essas coisas. Porque quando tudo está em desequilíbrio, que nem você falou, vem principalmente, além do cansaço físico, mental, a culpa. A culpa, eu acho que é um sentimento, assim, mais frequente, não é? Você concorda comigo? Eu sinto muita culpa, porque quando eu digo sim para uma coisa, alguém vai sair frustrado, né? Eu vou dizer sim, mas vai acabar sendo um não também, não é? Se eu disse sim para alguém, eu disse não para mim. E aí, como que fica isso? Então, às vezes é mais fácil eu falar não para mim mesma do que desagradar uma outra pessoa. Na verdade, então, eu tenho que saber, né? E se eu acabo falando não para mim, eu vou acabar não tendo o meu bem-estar, não é? Que acho que tem que ser o nosso objetivo principal. O nosso bem-estar. É lógico que a gente tem que alinhar esse bem-estar, né, com os nossos valores e os nossos objetivos de vida em cada fase, né, que a gente vai passar. Meu objetivo antes de ser mãe, né, as coisas que eu queria antes de ser mãe não são as mesmas de agora. Então, cada coisa, isso vai mudando conforme vai passando o tempo. Mas eu acho que é por aí, assim, a gente tem que tentar ir equilibrando, né? Não dizer tantos nãos para a gente, né? Se colocar em primeiro lugar, olhar as nossas prioridades. Será que eu estou sendo prioridade na minha vida? Não é? Quem que está se beneficiando dos meus muitos sims? Não é? Às vezes, quem mais se beneficia com os nossos sims são os outros. E a gente vai dizendo não pra gente, né? Não pra gente. E anulando as nossas próprias vontades. E aí, poderia existir no caso, pode acontecer um divórcio entre nós mesmos, né? Mas isso nunca vai acontecer. Então, a gente não tem como sair daquela situação se a gente não tomar uma decisão. Eu estava vendo. Pode falar, Lu. Eu acho que você chegou em um ponto bem importante, né? Que é essa questão da gente falar não, né? Não para as pessoas, no caso, né? Porque a gente está acostumado a falar não para a gente e sim para as pessoas. E a gente tem que começar a aprender a falar não para as pessoas, para promover o nosso bem-estar, para olhar para a gente. Essa questão da mulher ter que ser forte, a gente se anulou muito, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que provar que eu dou conta, que eu sou capaz de exercer várias funções, porque começou assim, né? Para a mulher ter que sair de casa, ter que não só ter a função de mãe, dona de casa, esposa, ela teve que partir para uma luta bem grande, né? E essa luta fez com que nós trazesse essa força, né? E essa força faz com que nós fique tentando provar a nossa capacidade, que foi um programa até anterior a esse que nós acabamos falando sobre isso. Só que essa questão de provar faz a gente falar muito não para a gente e sim para as pessoas. Né? E a gente tem que falar mais não.
para as pessoas e sim para a gente. Tem que ter esse equilíbrio, essa anulação que traz essa culpa, né? Porque muitas vezes a gente fala um sim para a pessoa e já vem na hora aquele sentimento, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter aceitado, eu não deveria né, fazer isso. Eu gosto muito da JoJo. E aí eu tava assistindo uma live dela, e aí ela fala assim que ela acha muito chique quem sabe falar não, né? Que ela tem conheceu uma pessoa que a pessoa fala não, assim, com uma leveza, e Facilidade. que é maravilhoso, né? E a pessoa, além de saber falar não, ela sabe receber o não. Meta de vida, para mim. Que muitas vezes a gente realmente né, não sabe receber. Não sabe dar o não e não sabe receber. Eu falo por mim que eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar não. E aí eu vou me sobrecarregando. Eu tenho até um textinho que eu queria ler para vocês, que foi uma influencer americana que postou um pouquinho sobre a rotina dela, né? E eu acho interessante a gente, de repente, fazer uma reflexão sobre o dar conta. Será que eu tenho mesmo que dar conta de tudo? Ou eu posso falar não para as coisas? Né? A gente tem essa cultura feminina da perfeição. Eu tenho que ser uma excelente dona de casa, eu tenho que ser uma excelente empresária, eu tenho que ser uma excelente mãe. Né? Então, eu não me permito nunca nem estar mais ou menos em alguma coisa. Eu quero estar sempre, né, na perfeição. Aí, top, né? Eu vou ler para vocês, porque eu acho que talvez muitas pessoas já conheçam, porque é um texto super conhecido, mas eu acho bem legal. Bastante, né? Viralizou bastante. E é bom para a gente parar um pouquinho para pensar. Eu vou ler para vocês, tá? É rapidinho. Sobre dar conta. Eu acho estranho quando me perguntam como eu dou conta de tudo. A resposta é simples e sem graça. Eu não dou. Não dou mesmo. Eu seleciono prioridades, foco no que dá, varro o resto para debaixo do tapete. No dia seguinte, eu levanto a beiradinha do tapete, retiro algumas coisas e escondo outras. Se hoje as crianças foram dormir sem escovar dente, amanhã isso será a minha prioridade. Se o jantar foi o chinês, o que sobrou, amanhã o almoço será no capricho. Meu tapete nunca está vazio. Nunca. Aliás, tem dias que eu entulho tanta coisa lá de baixo que derruba o que tiver por cima. Eu brigo com o mundo, eu choro, me sinto a mais desequilibrada das mulheres. Espero pelo dia seguinte. Mas há manhãs em que eu acordo cheia de amor próprio. Dou risada deste auê todo. Ignoro o tapete já pau a pau com o Monte Everest. Vou bela e formosa, cansada e de piranha no cabelo, tomar um banho demorado. Algumas tardes eu viro a revolucionária. Brota no corpo uma energia que sabe-se lá de onde, talvez do brigadeiro que eu tenha comido, e lá vou eu, disposta a colocar tudo em dia. E não é que eu quase consigo, se não fosse pelo quase. Frustrante, alegre, desesperador e feliz. Um eterno varre esconde e esvazia. Não se deixe enganar, tem sempre um tapete. Na casa de algumas, ele fica visível logo na sala. Nas outras, talvez no corredor. Mas sempre vai haver um tapete. Tem que estar, senão a gente enlouquece. Por trás dessas imagens existe uma mãe comum, de carne e osso, querendo emagrecer e jurando que amanhã não vai esquecer de cortar as unhas das crianças. Com dias bons pra caramba, ao estilo A Vida é Bela, eu poderia ter 6 filhos e morar numa casinha de sapê. Com dias de quem eu sou, onde estou e quem são essas pessoas na minha casa. Mas o denominador comum é sempre o amor. E quando colocado na balança, quebra o ponteiro, vira o jogo. Não dá nem chance, o coração é invadido pela gratidão.
e com lágrimas nos olhos agradecemos por tudo, até pelo tapete GG. Top, né? Top, assim, top e traz muitas reflexões, né? Principalmente, né, sobre a questão da gente jogar debaixo do tapete algumas coisas que a gente não está conseguindo lidar naquele momento. E eu acho importante a gente saber disso, né? Que a gente tem mesmo que, às vezes, jogar para debaixo do tapete algumas questões que a gente não está conseguindo lidar e depois ir aos poucos ali tirando, né? Tirando um pouquinho de cada vez para saber, até para o nosso bem-estar, né? Porque você imagina, se a gente for lidar com tudo que nos incomoda naquela hora, a gente não vai conseguir, a gente vai surtar, que é o que está acontecendo. Né? É o que está acontecendo com muitas mulheres. Nós estamos surtando. Sim. Porque a gente quer resolver tudo, a gente quer ser top naquele momento, a gente quer fazer tudo dar certo naquela hora. Só que não é bem assim, né, Li, que acontece. A gente tem altos e baixos. Que nem você falou, tem dia, no texto fala, né? Tem dia que a gente tá a Mulher Maravilha. Tem dia que a gente tá o tapete, no caso, a gente é o tapete, a gente tá no chão. E é bom a gente entender isso, né? Que a gente tem esses altos e baixos, né? O nosso emocional tem esses altos e baixos. E geralmente, exatamente, nós não temos uma estrutura psíquica bem estruturada para realmente saber lidar com tudo ao mesmo tempo. A gente não tem. Isso a gente vai construindo aos poucos, né? A gente fala bastante disso aqui. E jogar, né, e deixar um pouco de lado, né, as questões que a gente muitas vezes está patinando é importante, que é o jogar para debaixo do tapete e retirando aos pouquinhos para a gente ir ali conhecendo, né, cada fraqueza nossa, conhecendo cada probleminha, e os problemas sempre vão ter, né, Li? Os problemas sempre vai estar ali, as questões sempre vão estar ali. O que a gente não sabe é como que a gente lida com isso, a gente não aprendeu a lidar com isso, né? E é importante essa questão de deixa um pouco debaixo do tapete, deixa eu pensar um pouco sobre isso, e depois eu vou tirando aos pouquinhos e vou tentando organizar a situação. Você sabe que eu também estava vendo na Semana da Mulher, a Beyoncé fez um discurso empoderador. E eu achei lindo, assim, né? E uma das coisas que ela fala é que em um momento da vida dela, que ela decidiu que ela abrir a empresa dela, né? Que foi quando ela começou a fazer sucesso. E ela falou, não, nesse momento eu tenho que tomar o meu futuro. Eu tenho que pegar para mim o meu futuro, né, e construir ele agora. E o que ela fez? Ela fala no vídeo, né? Lógico, a questão das prioridades e também a rede de apoio. Ela falou, então, a escolha que eu fiz das pessoas que iam me ajudar a construir esse futuro foi fundamental, né? Então, ou seja, ela mostrando pra gente como delegar é importante na nossa rotina. Entendeu? E a gente não sabe muito bem fazer isso, né? A gente quer pegar tudo pra gente e não quer delegar. Até por falta, até eu vejo bastante isso, o que impulsiona a gente pegar tudo pra gente, a gente não confiar que as outras pessoas vão fazer da forma que a gente gostaria, mas na verdade cada um faz do seu jeito. É isso que a gente tem que começar a aprender, né? Que cada um faz do seu jeito, que a gente tem sim que delegar, né? Delegar atividades. Quem são essas pessoas que eu estou colocando na minha rede de apoio, né? Que vão me ajudar, que vão fazer essa minha rotina ficar mais leve e mais fácil. Né? Então, escolher bem essas pessoas e realmente aprender, assim como dizer não, não é? Então, a gente tem o dizer não e o sim para mim, e eu tenho o delegar. Então, se cada um faz um pouquinho, né? Aquela história, cada um faz a sua parte, e isso sem briga, sem estresse, né? Colocando realmente, né? Escolhendo as pessoas certas. Isso dá certo, tenho certeza.
Com certeza dá certo. E olhar também, né, Li? Olhar para cada papel, né? Olhar para cada papel que eu sim. exerço e pensar sobre isso, né? Pensar sobre todos esses papéis. E o que eu quero de todos esses papéis, né? O que são esses papéis para mim? Qual é a importância desses papéis para mim? E o que eu quero, né? Como que eu quero me posicionar diante desses papéis? Eu acho que isso é muito importante, porque isso traz uma clareza para a gente. Porque na medida que nós não vamos olhando e a gente vai esticando o chiclete, vai deixando, né, a gente vai exercendo de qualquer jeito, isso vai trazendo para a gente um cansaço muito grande. E eu falo até por mim, porque quando eu não tinha, né, quando a gente não tem esse conhecimento, não tem essa estrutura, o que a gente faz? A gente vai levando e vai levando de qualquer jeito. Isso vai trazendo esse cansaço. Esse cansaço traz uma irritação, mas quando eu não percebo que eu estou irritada, eu estou surtando, eu estou explodindo por conta do cansaço, porque eu não quero me permitir descansar, eu não quero, né? Eu tô cansada, mas eu resisto àquele cansaço. Não, porque eu vou ficar até meia-noite aqui, porque eu tenho que terminar, porque... Então, quando eu resisto a esse cansaço, eu fico muito irritada. Quando eu fico muito irritada, eu desconto em todo mundo. Então, aceitar esse cansaço, perceber esse cansaço, aceitar esse cansaço e deixar, se permitir descansar, até para a gente ter, né, um equilíbrio maior para saber lidar com a situação. Então, eu percebo muito isso, as pessoas não aceitam o próprio cansaço, resistem. Isso. E uma coisa também importante que eu queria falar é sobre o planejamento. Eu acho que nem essa semana, eu posso dizer que eu vivenciei um pouco isso, eu consegui planejar um pouco melhor a minha semana, com relação à alimentação, por exemplo, né? Então, eu montei lá um cardápio, e aí programei a comida da semana, né? E a gente está trabalhando com comida congelada aqui em casa mesmo, né? Então, eu fiz uma quantidade e vai ficar aí para a semana. E isso me ajudou muito. Isso me ajuda muito. Eu economizo um tempo e para fazer coisas que eu goste mais do que ficar na cozinha e ali lavando louça depois, né? Então, eu tenho um desgaste maior um dia da semana, né? Que é o dia que eu fico fazendo as coisas, mas durante o restante da semana, isso me economiza muito, né? Então, eu tô mais descansada, tô mais tranquila, né? Então, se eu precisar sair para fazer alguma coisa ou atender um cliente de emergência, eu sei que a minha família só pegar, né, no freezer e colocar no micro-ondas, que tá pronto e vai ser uma comida saudável. Então, isso já me tirou um pouco da culpa, né, deles comerem alguma coisa, né, porque eu não estava ali pronta para fazer, né. E eu acho que isso também, a gente tem que trabalhar um pouco a nossa permissão, né? O quanto a gente permite na nossa vida colocar coisas que vão proporcionar para a gente uma facilidade maior na nossa rotina. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não vou gastar com isso, né, para facilitar a minha vida. Eu não vou gastar com isso. É uma coisa, muitas vezes, que eu posso gastar, que eu tenho recurso para fazer, mas eu não faço porque eu não me permito, né, ter, né, essa facilidade. Então, eu acho importante a gente observar qual que é a nossa estrutura para tentar entender o quanto eu não me permito que a minha vida se torne cada vez mais fácil. Por exemplo, né? A gente tem isso, a gente sabe, né? Eu, como terapeuta, e conversando com muitas outras, ali é empresária, aqui, ali é empreendedora, eu trouxe ela aqui hoje nessa questão de múltiplos papéis, porque ela exerce esses múltiplos papéis e ela tenta, na rotina dela, facilitar a vida dela. Mas o quanto nós tentamos, né, nós permitimos essa facilidade, trazer coisas para a nossa vida que facilita. Isso eu acho importante a gente pensar.
Sim. Aí também a gente entra na questão do controle, né? O quanto eu tô querendo controlar Exatamente. toda a Exatamente. situação. Eu quero tudo para mim, né? É, Quero, sei lá, que as pessoas dependam de mim para tudo, né? Então, isso tem a ver observar com isso. tem a ver com a independência dos filhos também, né? Se a gente pratica, né? Educa eles para que eles tenham uma autonomia, isso também já tira um peso da gente, não é? Já não nos sobrecarrega tanto. Exatamente. Mas o quanto eu quero, né? O quanto eu quero ter, para mim, um tempo livre também entra na questão, né? É, O quanto eu me permito ter esse tempo livre para cuidar de mim. Para que eu quero esse tempo livre? É bom a gente parar para pensar nisso, né? As facilidades que eu vou trazer para a minha vida vai fazer sobrar um tempo, né? No que eu vou gastar esse tempo? Porque eu também percebo que quando as pessoas não têm um planejamento para elas mesmas, né? Para se cuidar, para trabalhar aí a autoestima, para trabalhar o emocional, psicológico, físico, fazer uma academia ou fazer um exercício físico em casa, hoje que nós estamos aí, né, com a pandemia, mas eu percebo que muitas vezes, né, eu não quero eu não aceito essa facilidade, porque eu penso, o que eu vou fazer com o meu tempo livre? Né? No que eu vou sim. gastar? E eu vi essa semana uma pessoa falando isso, né? Nossa, mas e agora? O que eu vou fazer? Aconteceu um fato na vida dela, mas e agora? O que eu vou fazer? Então, eu acho que, assim, múltiplas tarefas todo mundo tem, né? Tanto as mulheres como os homens também hoje, né? Nós estamos indo para uma direção que os homens também tá se tornando, né? Tá tomando conta de casa, tá ajudando, né? Tá exercendo, né? A paternidade, né? Com bem mais do que exerceu antigamente, né? Tá ali diariamente acompanhando a rotina mesmo, ajudando na rotina. Mas eu percebo isso também, né? Que as pessoas não sabem o que fazer com o seu tempo livre. E sendo que para a gente é muito importante um tempo livre. Às vezes você nem tem nada assim para fazer mesmo, mas só o momento de você sentar, respirar, pensar sobre a sua vida, que geralmente a gente está ali, né? No 360 a gente não para pensar, já é um tempo livre, já é um tempo para te trazer um pouco de equilíbrio, né? Mental, emocional, físico, já é um tempo para você dar uma respirada. E eu lembrei de uma coisa essa semana, que assim, né? Quando eu não tinha filho, provavelmente eu tinha um tempo livre, né? Só que eu não sabia que eu tinha esse tempo livre. Quando eu tive filho, eu pensei, caraca, o que eu fazia com o meu tempo antes? Ele estava livre, porque, né, ele foi preenchido por muitas coisas, né? E eu também não fazia nada por mim, digamos assim, né? E aí veio o filho, e aí eu falei, nossa, eu não consigo fazer nada por mim. Ou seja, eu não conseguia antes, mas eu tinha tempo livre. Então, quer dizer, é questão de prioridade mesmo. E de se colocar, né? De se colocar em primeiro lugar e o seu bem-estar e a sua saúde física e mental. E de também ter experiência para a gente conseguir diferenciar isso, né? No seu caso, você teve uma nova experiência, novas experiências que fez você parar para pensar, né? Diferenciar, olha, eu tinha tempo livre, hoje eu não tenho mais, né? Tanto tempo livre, né? Meu tempo está preenchido. Então, experiências, né? Porque quando a gente eu acho que tem muito essa questão também do nosso planejamento, né? Da gente sentar e planejar também como que vai ser, né? O nosso tempo, né? Quanto Sim, tempo que eu vou me doar, quanto tempo que eu vou me doar para cada atividade. É claro que sim, esposa, mãe, é como se fosse em tempo integral mesmo, né? Você tem que estar lá. sim. Mas a gente tem que, mas eu acho que a questão de querer controlar tudo, né? Querer controlar todos os passos do filho. Querer controlar todos os passos do marido, querer controlar todos os passos da família, faz com que você sobrecarregue o seu tempo.
Porque em vez de você estar pensando em você, em vez de você estar pensando nas coisas realmente que são prioridades, você fica pensando ali em controlar a vida de todo mundo para que todo mundo faça as coisas que você quer. Então a gente tem muito isso, né? As pessoas têm que fazer o que a gente quer, né? E não o que elas querem. E eu acho que a gente sobrecarrega o nosso tempo com isso. E não necessariamente precisaria, né? Não precisaria. A gente tem que deixar as pessoas um pouco livres. Sim, mas essa pandemia, ela veio para dar um safanão na gente, né? Pra gente ver que a gente não controla nada. Nada. Nem o nosso intestino, como diz uma mentora minha, a gente não... Ele peristalta e aí você tem que sair correndo. Né? E se a gente tinha papéis muito bem definidos antes, mesmo quem tinha, deu uma misturada geral, né? Então, você leva o filho para o trabalho, você está no home office, você está com a criança ali do seu lado estudando e está fazendo reunião, enfim, e está, né, atendendo de repente alguma necessidade do marido. Então, bagunçou tudo, né? Então, assim, veio para realmente dar um aprendizado aí que controle das coisas não tá com nada, não. Não. Teve aqui uma participação, o Ademir Cacefo mandou bom dia, meninas. Bom dia, Ademir. Você está acompanhando a gente aí. Bom dia. Bom dia para você que está acompanhando a gente. A gente está aqui, né? Se você quiser fazer perguntas, se você quiser interagir com a gente está à disposição. Estamos pelo dial da 105,9 e também ao vivo na fanpage da Rádio Valinhos FM 105,9. E o nosso programa é de interação mesmo, gente. Então, se você quiser fazer alguma pergunta ou mesmo mandar depois, né? Tem gente que não gosta de se expor, falar alguma coisa. A gente recebe muito mais perguntas fora do programa do que dentro do programa, porque as pessoas têm, né, uma dificuldade mesmo dessa exposição, não quer expor seu problema. Mas tudo bem, gente, não tem problema nenhum. Manda suas perguntas, tanto no WhatsApp, quanto no Messenger do Face, pelo Instagram, que a gente vai estar respondendo, e também pela live, né, se você quiser. Fica à vontade aí para fazer as suas perguntas. Eu percebo também... Exatamente. Eu percebo também que a gente tem, apesar, né, da gente estar ali com a família, né, todo mundo está sabendo da nossa rotina intensa, os nossos múltiplos papéis, a gente espera muito incentivo do externo. Né? A gente espera muito assim que, né, que o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa mãe, né, irmãos, ou ali o pessoal do nosso convívio, nos incentive, né, de alguma forma, assim, né, nos colabore com a gente. Só que eu acho que isso também traz um cansaço extremo, a gente ficar esperando essa colaboração, ou esse incentivo, ou esse agradecimento. Né? Eu acho que isso traz um cansaço, criar essa expectativa de que a gente vai ser muito bem agradecido, ou que a gente vai ser incentivado, ou que a gente vai, né, que vai vir alguém para colaborar com a gente. Eu acho que também potencializa o estresse de tudo isso. Então, eu acho que a gente não pode falar. Não, eu ia comentar que isso é muito comum no serviço doméstico, né? Que às vezes a gente faz e aí a gente fica ali, né? Ah, pô, podia ser mais reconhecida, né? Tal, né? E a gente se frustra também com isso. Se frustra, surta com os filhos, né? Por que você não fez isso? Por que você não me ajuda? Ou com o marido, ou com as pessoas familiares que estão dentro da nossa rotina. Eu acho que a gente se posicionar no nosso papel, a gente saber qual é o nosso papel e a gente não ficar criando muita expectativa em relação aos papéis das outras pessoas, eu acho que isso já traz um alívio bem grande para a carga que a gente carrega. Essa coisa da obrigação, né, da gente ter as nossas obrigações e querer também controlar a obrigação dos outros ou ficar na pressão, pressionando os outros a fazerem as suas obrigações,
acaba sobrecarregando o nosso emocional, né? Porque a gente fica com raiva, Sim. A gente fica irritada, A gente quer que as pessoas façam as coisas. Eu acho que se retirar do papel dos outros e assumir somente o meu papel, o nosso papel, eu acho que já está de bom tamanho, né? E não ficar esperando, né? Criando expectativa com o outro. Fazer o seu papel, né? E sentir que realmente você está integrado com aquele papel, eu acho que já tira uma carga das nossas costas. Até porque a gente leva a coisa da obrigação, né, muito mais a sério do que realmente deveria. Eu penso. Né? Tipo, deixar a casa muito organizada e ninguém pode mexer no que está arrumado. Eu acho que não existe isso daí. A gente está dentro de casa, tem nossos filhos, tem uma rotina, tem pessoas saindo e entrando, então eu acho que assim, a gente tem que limpar, manter limpa, ok, mas organizada ao extremo, eu acho que já é uma coisa, já é uma questão que sobrecarrega a gente. Querer ficar nesse controle de todo mundo ter a obrigação de manter a casa sem tirar um copo do lugar. Acho que isso, se a gente conseguir se livrar disso, a gente já se livra de uma carga. Lu, e assim, olha, eu tenho uma quantidade de amigas, mesmo pessoas próximas, que são desta maneira, assim, ao extremo, né? De não poder ter nada fora do lugar e as coisas terem que ser impecável, né? E eu, assim, eu acho que uma das coisas de quando você vai envelhecendo é que você vai ganhando ferramentas para lidar com as coisas, né? E eu acho que isso a maturidade é uma caixinha de ferramenta ali, você vai ganhando, né? Mais ferramentas para você poder usar mais recursos. E eu acho que eu já ganhei algumas, né? Então, e aí quando eu olho assim, né, o depoimento das minhas amigas e tal, que seguem essa vibe, né, essa linha de pensamento, eu olho para mim e falo, cara, eu acho que eu dei uma amadurecida nisso aí, porque se as responsabilidades, se cada um já sabe a responsabilidade que tem, né, já foi delegado, já foi planejado, né, tá tudo bem, se der para fazer hoje eu faço, se, né, não der eu não faço, e, cara, não me estresso mesmo com as coisas que fora do lugar, digamos, né? Se eu tô muito cansada e não dá para eu lavar uma louça, amanhã eu lavo, tá tudo bem. Ok. Sem estresse. Eu acho que, principalmente para nós que temos a questão da liberdade como prioridade, eu acho que quando a gente se sobrecarrega, isso acaba sendo a carga que normalmente as pessoas que não têm essa prioridade, né? Um exemplo. A gente carrega 3 vezes mais quando a gente tem a prioridade da liberdade. Né? Então, isso acaba sendo um peso bem maior. Então, uma questão que eu também acho que eu amadureci muito é sobre colocar cada coisa no seu lugar, né? Não ficar trazendo trabalho para casa, por exemplo. Né? Às vezes a gente se descabela com uma coisa que aconteceu 15 para 5 na sexta-feira, e você vai para a sua casa com aquele problema e você fica o final de semana inteiro com aquele problema remoendo, se desgastando. Eu consegui, né, na minha vida, separar. Não, o que é do trabalho vai ser em horário de trabalho. É claro que tem algumas exceções, né? Tem algumas exceções que às vezes a gente tem que dar prioridade mesmo, mas do mais eu acho que a gente tem que saber separar, né? O que é do trabalho é no trabalho, o que é de casa é de casa, o que é da sua área da maternidade, né? Tem que ser naquela hora, é só naquela hora, e não ficar levando, né? Porque essa questão de você sair, muitas vezes a gente sai para dar um descanso para a mente e deixa o filho. Só que você sai, deixa o filho com outra pessoa, às vezes para dar o descanso para a mente, e leva o filho junto na mente, a preocupação. Então, a gente tem que saber separar essas áreas. Eu acho muito importante, né,
essa questão de, voltando, né, olhar para cada área e saber o que cada área espera de você, o que você espera de cada área, porque isso te dá clareza para você conseguir separar as áreas, te dá ferramenta, né? Essa questão da gente ir, né, conquistando a maturidade, recebendo, né, alguns presentes que são algumas ferramentas, né, conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, isso que ele falou faz muito sentido, porque realmente a gente vai recebendo ferramentas para saber lidar com algumas questões que antes a gente não sabia lidar. E também a questão da gente olhar para dentro de nós e saber quais as ferramentas que eu tenho hoje para lidar com isso, porque muitas vezes nós precisamos de ajuda. Muitas vezes a gente precisa procurar uma ajuda profissional para saber lidar com algumas áreas. Sim, e saber quais áreas são a prioridade, né, Li? Porque às vezes você dá prioridade para uma área que não tem tanta relevância assim na sua vida, né? E você se descabela por aquilo, saber quais são as prioridades, né, na sua vida. E essa questão de procurar ajuda profissional, eu acho importante. Muitas vezes a gente precisa do quê? De uma pessoa, de um consultor financeiro para ajudar a gente a cuidar da nossa área financeira, porque a gente não sabe, a gente não tem, né? Às vezes a gente precisa de um consultor para aprender a lidar com as coisas até de casa, assim mesmo, né? A ajuda. Outro dia eu estava falando com uma conhecida que paga uma consultoria para organização de casa, por exemplo. E eu acho legal. Muitas pessoas não conseguem. Tem muito conteúdo na internet gratuito para isso. E a gente não sabe. A questão da comida que a gente falou outro dia, que a gente começou a se organizar com a questão da comida para sobrar mais tempo. Foi muito legal, está sendo muito legal. Então, é isso, a gente buscar às vezes. Eu fiz o meu cursinho de marmitex congelada na internet. O ponto do preparo, o tempo Nossa, facilitou muito a minha vida. Não, eu acho que não tem mais volta, não. Eu acho que e aí, né, quanto mais você faz, mais você fica craque. Então, uma coisa que eu ia falar também na questão de comunicar para as pessoas, né? Um exemplo. Como você enxerga as coisas e o que você está sentindo. O meu filho às vezes reclama, mamãe, você está trabalhando demais. Lógico, porque ele também está vendo, né, essa mistura. Eu estou em casa e estou com ele, ao mesmo tempo estou trabalhando, então misturou tudo. Mas o que eu costumo falar para ele é o seguinte, filho, a mamãe ama o que faz. Né? Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar, do meu papel de empresária. Isso me traz bem-estar, isso me gratifica. Então, eu não tenho como abrir mão disso. E eu acho que é importante para ele também, quando ele escuta que eu estou fazendo por mim. Né? Que nesse momento, eu não estou dando prioridade para ele, porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, mas que a gente vai ter o nosso momento juntos. Né? Então, é importante também comunicar às pessoas, né? Porque nem todo mundo entende. Nem todo mundo entende, principalmente os nossos filhos, né? Que cobra a nossa atenção, que cobra, às vezes, que a gente brinque, né? Pare para brincar. E, assim, por isso que a gente tem que saber lidar, né? Com todas as nossas áreas, né? Eu mesmo, a minha filha sempre me falava, nossa, mas eu quero brincar, né? Eu quero brincar, você não brinca, né? Porque saía de casa de manhã, chegava só à noite, né? Então a gente parou final de semana para ter um tempo só para nós. Isso aliviou um pouco a minha culpa, né, que eu sentia, e também aliviou a pressão que ela me fazia, né? Que é normal, que é natural, porque eles precisam realmente. Mas eu acho que essa questão, né, da culpa, né, da gente ficar carregando a culpa por coisas que a gente não consegue fazer, a gente também tem que dar uma pensada nisso. Né? A gente também tem que parar para olhar para essa culpa.
né? E dar uma conversada um pouco com essa culpa, refletir sobre isso. Porque se isso for sendo potencializado, né, isso vai prejudicar muito tanto o nosso equilíbrio emocional quanto o psíquico e vai acabar somatizando em alguma doença para a gente olhar para isso. A gente não precisa chegar nesse ponto para a gente olhar para isso. Eu acho que a gente já carrega uma culpa, né, sem ser analisada, sem ter sido analisada, que já é a nossa carga transgeracional, a gente já carrega isso dos nossos antepassados. Mas hoje a gente tem várias opções, né? Uma delas é a opção de olhar para isso e saber se mesmo eu não dando conta de alguma coisa, eu quero carregar essa culpa, eu mereço carregar essa culpa, já que eu estou, né, me virando nos 30 para fazer tudo que eu posso fazer. Então, olhar para essa culpa, né, com esse olhar analítico e holístico, vai ajudar a gente a não ficar carregando tanta culpa quando a gente não conseguir dar conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo, né? O texto fala, a gente não dá conta de tudo e a gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa, né, e merece, né, um tempo para a gente de descanso, né, e para sair de toda essa sobrecarga que a gente se coloca. E por que a gente se coloca também? Eu acho que é um ponto para a gente analisar, né, Li? Por que a gente está se colocando toda essa carga, né? Por que a gente está se sobrecarregando, né? O que eu acho que eu tenho que pagar com a carga que eu estou me colocando? Né? Por que eu tenho que arrastar a corrente, como diz um amigo meu? Por que eu tenho que arrastar a corrente? Né? Então, é um ponto a se analisar. Por que eu estou me sobrecarregando a ponto de não olhar para o meu próprio bem-estar? Eu acho que é aquilo que você falou também, né? Essa carga que já vem, né, de trás, né, faz a gente fazer isso por questão de sobrevivência, né? Porque muito tempo foi assim. Né? Assim. A gente precisava ter. Eu vi uma imagem esses dias que achei bem legal, achei bem interessante. A mulher, é o planeta Terra, né? E a mulher carregando o planeta Terra. Só que é a mulher carregando o planeta Terra num ombro e o bebê no outro. Né? Então, muito tempo foi isso, mas eu acho que agora foi isso, e ainda é isso, né? A gente está indo para uma direção aí diferente, mas ainda é muito isso, a gente se sobrecarrega demais. Sim, com certeza, sobrecarrega. Mas a gente já tem bastante ferramenta agora, né, para conseguir aí driblar e trazer o nosso bem-estar. Exatamente. Eu vivo brincando, né? Que eu não quero mais carregar mais nada. Chega, já não. Chega. Já não vou me sobrecarregar com mais nada, até porque os nossos ancestrais e uma parte da minha vida eu carreguei. Eu ajudei a carregar essa carga. A partir do momento que eu entendi, refleti sobre isso, entendi, analisei, né, e comecei a desapegar, né, de algumas crenças que eu tinha, né, que eu tinha realmente que arrastar, né, segurar essa carga, que eu tinha mesmo que arrastar a corrente, que tudo era difícil. Então, a partir do momento que eu fui me libertando de muitas crenças, porque são muitas crenças que sustentam os nossos comportamentos, a partir do momento que eu fui me libertando, eu fui me permitindo, né, ter esse alívio, né, me permitindo pedir ajuda para outras pessoas, me permitindo fazer com que as minhas atividades não fossem tão obrigações assim, e sim levar com leveza, porque eu acho que essa questão da obrigação que a gente tem que faz com que a gente carregue uns pesos a mais aí. Então, eu fui transformando a minha rotina, eu fui transformando, né, transmutando a minha rotina, né, da carga de obrigação para não, eu quero fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Vamos fazer, já que a gente vai fazer, vamos fazer de um jeito legal, né? Vamos fazer de um jeito leve. Sim. Tem umas pessoas.
Exatamente. Tem algumas pessoas aqui que interagiu com a gente. Márcia Rovati, Deus abençoe muito vocês. A Deise Minasso. Bom dia, meninas. Assunto muito oportuno. Também melhorei muito essa questão da casa. Quando certa vez ouvi que a nossa casa é de todos que a habitam. Eu tinha filhos pequenos e queria tudo limpo e arrumado. Ótimo final de semana para vocês. É isso mesmo, né? Eu acho que é se libertar de algumas crenças, legal, né, Lívia? Obrigada, viu? Obrigada, Deise. Obrigada, Márcia. Obrigada, Ademir. Eu acho que são muitas crenças, né, Lívia, que a gente pode aí observar, analisar e refletir se a gente quer carregar a vida, levar para a vida e carregar dessa forma, né? Com essa energia mais pesada, ou se a gente quer transmutar para uma energia mais leve. Uma casa, digamos assim, né, saudavelmente desorganizada e, né, que cada um tem a sua liberdade, né, e tá vivendo ali, que tem aquela bagunça, é uma casa feliz, é uma casa com vida, não é? Né, se tem prato na pia, é porque teve comida, não é? Se tem, então a gente tem que levar isso de uma maneira mais simples, mais leve. Eu acho que não tem que ser pesado, não. Não. Estamos aqui, né, finalizando o nosso programa, que foi tão gostoso, né? A gente tem aqui assunto para umas 3, 4 horas ou até mais, né, Li, sobre isso. Tem mesmo. Mas em uma próxima oportunidade, a gente volta a dar continuidade a esse assunto. Quero agradecer você, Li, pela participação. Muito obrigada, gratidão. Gratidão é toda minha, Lu. Sempre me chame que eu venho. Eu digo sim com todo amor, carinho. Digo sim sempre querendo dizer sim. Que bom, obrigada, porque viu? a gente está aqui porque a gente gosta, né? E realmente isso daqui não é uma obrigação, é um querer mesmo do fundo do coração. Esse programa é um querer, né? Então eu quero agradecer você que interagiu com a gente, Ademir, Márcia, Deise, você que nos acompanhou, nos assistiu, está aí pelo dial da 105,9, você que está pela fanpage, muito obrigada pela sua audiência. O programa Café com Autoconhecimento é transmitido todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, sempre com um tema diferente, sempre para trazer para você, né, autoconhecimento, né, para trazer temas que tá dentro da sua rotina, para você aprender a lidar tanto psicologicamente como emocionalmente, fisicamente. Então, a gente está sempre estimulando o autoconhecimento no programa. Muito obrigada pela sua participação e ótimo final de semana a todos. Muito obrigada e um ótimo final de semana. Beijos e fique com Deus. Beijo, Estamos finalizando o programa Café com Autoconhecimento. Beijo, abraço. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até.